Queridos irmãos, é mais uma vez uma grande alegria podermos estar aqui neste encontro, onde vamos fazer junto uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o tema em questão é sobre o capítulo 7, em sua parte 11, lá na Instrução dos Espíritos, e vamos começar aqui com a leitura de uma mensagem trazida por um espírito lá no ano de 1863, espírito esse que se apresentou pelo codinome de Lacordaire, e assim nos falou o espírito. A humildade é uma virtude que anda bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Sem a humildade, te enfeitas de virtudes que não tens. É como se trouxesses um vestuário lindo para esconder as deformidades do teu corpo. O orgulho, este é o terrível adversário da humildade. Cristo já prometia o reino dos céus para os humildes, para os mais pobres, porque os grandes da terra, estes imaginam que os seus títulos de riqueza são recompensas que foram dadas pelo seu mérito e que a sua essência pode ser mais pura que a dos humildes, que a dos pobres. Todos os homens são iguais na balança divina e somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Mensagem trazida então por esse espírito que nos fala da humildade, nos lembra também que o grande adversário da humildade é o orgulho esse que nós trazemos em grande percentual ainda dentro de nós, apesar da nossa evolução, mas todos nós ainda carregamos muito desta chaga dentro de nós, que é o orgulho. E que ele só pode ser combatido pela humildade. Mas muito bem, o orgulho, como nasce ele? O orgulho é o filho da vaidade. E quando nós começamos a nos sentir vaidosos, nós passamos a sonhar com grandezas inexistentes. Passamos a sonhar com coisas que não são reais. Passamos a nos ver em situações muito além das nossas condições. E quando nós passamos a nos ver assim, é bom lembrar que nós nunca nos vemos do jeito que somos. Quem tem a verdadeira percepção da nossa imagem é sempre o outro. Ele que analisa os nossos trejeitos como nós somos. Então, quando nós começamos a nos ver assim, de uma forma superior às qualidades que temos, é porque já abandonamos o processo da vaidade e já estamos navegando, já estamos sob o efeito do orgulho. O orgulho que é uma lente de aumento, essa lente que amplia a nossa visão para coisas que possivelmente nós nem tenhamos, e ao mesmo tempo ela nos causa uma cegueira, não nos deixa ver as nossas falhas e os nossos defeitos. E, andando nesse tom, balançando as coisas desse jeito, lá vamos nós com a imaginação que temos qualidades acima daquilo que podemos ter e esquecendo e não enxergando os nossos orgulhos. E assim, desta forma, nós vamos insistindo que estamos certos, mesmo sabendo que estamos errados. E isso nos causa enormes prejuízos. Vamos perder bens preciosos, bens como grandes amigos, grandes amores, bens como o convívio com os nossos familiares, nossos entes queridos. É claro, porque ninguém aguenta viver ao lado de uma pessoa soberba. Então, a gente vai perdendo isso. Quando
quantas famílias existem por aí, e nós, por certo, conhecemos famílias assim, onde irmãos passam anos e anos sem se falar. E isso acontece porque um dia um falou ou fez alguma coisa que feriu ou machucou o outro se afastou, cada um foi para o seu lado, cada um levando o seu direito de ter razão, levando o seu direito de não dar o braço a torcer, e vão ficar assim amarrados por esse orgulho até que chegue o dia da sua morte. E se isso acontecer, se chegar no dia de fazer a passagem e ainda estiverem arrastando, amarrados por esse orgulho, aí a coisa vai ser muito complicada, porque vai ter que arrastar esse sentimento culposo para o plano extrafísico. E lá não se consertam problemas, lá é lugar para reflexão. Os problemas são consertados aqui. E aí vai ter que esperar 200, 300 anos para retornar a uma vida física, porque 300 anos é o tempo que leva para uma reencarnação, 300 anos para retornar a uma vida física, para tentar recompor, para tentar soltar as amarras daquele orgulho. Pois nós falamos que o orgulho é filho da vaidade. Sim. Da vaidade vem o orgulho, e o orgulho ele tem ainda mais um estágio, que é muito mais maligno ainda. O orgulho ele evolui no seu primeiro estágio para a arrogância. Arrogância, quem de nós já não conviveu com alguém arrogante? É terrível. Aquela pessoa nariz empinado, aquela pessoa que parece que sabe tudo, mas não sabe nada. Todos nós já convivemos com pessoas assim, mas esse não é o estágio pior ainda do orgulho. O estágio pior é o segundo estágio, quando ele evolui para a prepotência. A prepotência é quando a criatura já chegou no auge da insensatez. A partir daí, ela já se considera superior aos outros, a partir daí ela acha que a sua verdade é absoluta, a partir daí ela vai fazer de tudo para se sobrepor aos que estiverem à sua volta. E mesmo que para isso ela tenha que bater de frente, que bater, se debater, mas ela vai fazer isso até que consiga dominar as forças do outro. Temos aí o início, a causa de muitos conflitos. Temos aí a causa das guerras, porque as guerras, elas nascem da origem, elas têm origem na prepotência que nasceu dentro de uma única criatura. Cristo, quando andou aqui no nosso mundo, ele chega e se depara já com o mundo naquela época em uma situação que já era tomada pelo orgulho. Estamos vivendo hoje tempos que não são muito diferentes dos tempos em que Cristo andou aqui. E Cristo, ao perceber isso, ele viu e entendeu que com o passar do tempo as coisas só iriam piorar. Então ele, com sua perspicácia, tratou de orientar, de avisar. Então ele reúne aquelas centenas de pessoas lá no Monte Eremos, naquele famoso discurso conhecido por Sermão da Montanha, e lá ele fala para todos que quisessem ouvir que felizes serão aqueles que forem humildes, porque estes acessarão o reino dos céus. E é esse o título, tema da nossa reflexão de hoje. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Os humildes. Origem da palavra humilde. Humilis, que vem do latim. Humus, aquela terra forte. Terra forte. Humilis vem do latim. Humus significa terra forte, humildade. Humildade, terra forte. A pessoa que é humilde, ela é uma terra forte, porque ela é aberta ao aprendizado. A terra forte, tudo que se larga de semente ali vai germinar. A pessoa que é humilde, ela, por estar aberta ao aprendizado, ela vai aprender muito mais do que o orgulhoso. É claro, porque o orgulhoso, ele fica fazendo cara de inteligente, de intelectual, e a conversa não está ao alcance do nível intelectual dele, mas ele não vai perguntar, ele é orgulhoso. Já o humilde, ele tem a humildade de dizer que não sabe, então ele será ensinado e irá aprender muito mais.
o ponto máximo da humildade aqui na Terra é, sem dúvida, Jesus Cristo. Cristo deu uma grande demonstração de humildade, embora a gente olhe e não pareça, foi naquele momento em que ele já estava nas suas últimas horas aqui no nosso mundo. E os soldados já estavam à caça dele, e ele já sabendo de tudo que iria viver nas horas seguintes, então ele se reúne com os seus discípulos, com seus apóstolos, lá no Monte das Oliveiras. Naquela noite estavam eles reunidos, quando chega lá aquele grupo de soldados, aquele batalhão, e o líder do batalhão então dirige-se àqueles homens ali e pergunta a eles: quem de vós é Jesus de Nazaré? Sem muita demora, Cristo ergueu-se: aqui tendes, sou eu. Uma grande coragem. Será que nós teríamos essa coragem? Pois a humildade é uma virtude corajosa. Essa virtude corajosa fez com que Cristo não fugisse, não mentisse, não se omitisse e assumisse aquela questão. A humildade é uma virtude corajosa. Muitas pessoas imaginam que o humilde é aquela pessoa que não fala, aquela pessoa que não reclama, aquela pessoa que é tímida, que esse é humilde. Não, humilde não é esse aí. Humilde é aquele que sim, que reclama, que fala, que explica, que orienta, que presta bem atenção naquilo que os outros estão falando. É aquela pessoa que não fica fazendo discursos descabidos. Este é o humilde. E a humildade é sim essa atitude corajosa. Cristo ainda certa vez fala que eu sou o médico dos médicos. Depois, mais adiante, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao reino dos céus se não for através de mim. Cristo, será que ao falar isso estava se vangloriando, estava se colocando na posição de orgulhoso, de soberba? Será que se nós fizermos isso, falando daquilo que nós sabemos fazer, estaremos caindo na arrogância, no orgulho desvairado? Tudo aquilo que nós anunciamos de nós mesmos para ajudar os outros e que é baseado na verdade, é a humildade. A humildade é isso. É ser claro. É colocar as claras. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Queridos irmãos, pensemos nisso. Que tenhamos um ótimo final de semana.